dos concursos mais aguardados pelos concurseiros, o Tribunal de Justiça do Rio tem previsão de provas para janeiro de 2026. Se você sonha em conquistar uma vaga no Judiciário Fluminense, prepare-se, porque esse vídeo é o seu ponto de partida na jornada até a sua aprovação no concurso TJRJ. Vamos analisar o último edital, ver a nota de corte e entender como a banca costuma cobrar e, claro, traçar um plano de estudos para você se guiar. Por isso, sejam bem-vindos! Esse é o seu guia de aprovação até o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Antes de falarmos do concurso que está no forno, quase pronto, vamos lembrar como foi o último edital? O último concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi organizado pelo Sebrasp. É aqui já um ponto de atenção. O próximo concurso do TJRJ vai ter a FGV como banca. Mas vamos lá. O concurso de 2020, que devido à pandemia teve provas aplicadas em 2022, ofertou 132 vagas. Dessas, 10 para o técnico judiciário e 10 para analista judiciário sem especialidade. E as demais para analistas com especialidades definidas no edital, como contador, psicólogo, assistente social, entre outros. Para todos os cargos, foram cobradas 60 questões, divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Apesar de ter sido dividido em duas partes, todas as questões valeram 1 ponto cada. E como foram distribuídas essas 60 questões? Temos aqui 3 situações diferentes. Para técnico judiciário, as 60 questões foram divididas da seguinte forma: 20 no bloco de conhecimentos gerais, que era composto pelas disciplinas língua portuguesa, ética no serviço público, noções dos direitos das pessoas com deficiência e legislação especial. As demais 40 questões foram para o bloco de conhecimentos específicos, composto pelas disciplinas legislação, noções de direito administrativo, constitucional, processual civil e processual penal, além de legislação. Para analista judiciário, a única mudança está no bloco de disciplinas específicas. Para os cargos com especialidade, cada candidato teve questões ligadas à especialidade, como contabilidade, assistência social, psicologia, entre outros. Já para o analista judiciário sem especialidade, a parte específica abordou questões gerais de várias áreas do direito administrativo, constitucional, civil e vale lembrar que, além da prova objetiva, todos os candidatos a analista judiciário também realizaram uma prova discursiva que consistia em uma redação de texto dissertativo. Você faça ali o seu planejamento semanalmente com as matérias do direito em língua portuguesa nesse primeiro momento. Não pense em incluir matérias novas agora. Você vai incluir aquilo que já foi cobrado na prova anterior. Se aparecerem coisas novas, aí você vai incluir no pós-edital. Então agora o seu planejamento mensal ele vai girar com menos matérias. Pensando no cargo de técnico, ele vai girar com constitucional, administrativo, processo penal, processo civil, português. Pensando no cargo de analista sem especialidade, área do direito, você vai incluir, além dessas matérias que eu acabei de mencionar, vai incluir direito penal e o direito civil. Você vai ter mais 2 matérias para estudar, com bastante conteúdo. Já é muita coisa para estudar. E você vai intensificar a sua preparação para que consiga aprender o mais breve possível esses conteúdos. Depois você vai lapidando o seu conhecimento ao longo das semanas. Sempre faça um plano semanal, busque intercalar essas matérias em matérias não comuns, ou seja, se eu estou estudando direito, a minha próxima meta não deve ser do direito, deve ser de outra matéria, no nosso caso aqui, na minha sugestão, português. Depois você volta para mais uma do direito e você faz essa intercalação. Dessa forma, vai conseguir evoluir muito bem, já de acordo com o edital anterior, vendo muitos dos conteúdos que vão aparecer no próximo edital, e quando o novo edital for publicado, você vai fazer um ajuste no seu planejamento e depois você vai voltar a estudar agora pontos que vão ser cobrados, mas não foram cobrados no último, provavelmente, e muitos pontos que já foram cobrados, você vai repetir na sua preparação, vai mantê-los no seu planejamento. Então, não espere o edital ser publicado, já faça o seu planejamento com essas principais matérias.
direito constitucional, administrativo, processo penal, processo civil, português. Para analista sem especialidade, a área do direito ainda inclui direito penal e direito civil. Beleza? Dessa forma, você vai ter um planejamento já de imediato direcionado à sua preparação. E você planeja, não precisa ser um plano perfeito, você faz a divisão do que você vai estudar em cada dia, separe tempo para revisões para muitas questões da banca FGV, questões diariamente, e a cada semana controle e monitore todo o seu desempenho, toda a sua evolução e faça as devidas correções, corrija as falhas cometidas na semana para a próxima semana. E você identifica os seus erros, as suas falhas, corrija essas falhas, planeja a nova semana para que você não cometa aqueles mesmos erros. Dessa forma, você vai conseguir evoluir continuamente, semana a semana, e chegar a um grande resultado. Como falamos, o concurso do TJRJ é bem disputado. No último concurso, segundo o Sebrasp, a banca organizadora, foram mais de 107 mil inscritos, sendo 71 mil para técnicos e 35 mil para analistas. Uma concorrência de aproximadamente 7 mil candidatos por vaga, no caso de técnico. Com essa grande concorrência, obviamente, a nota de corte foi alta. E já aproveito para explicar um ponto importante. Nota mínima de aprovação é diferente da nota de corte. A nota mínima para a classificação é aquela que vem no edital, com o mínimo necessário que você tem que fazer para ser considerado aprovado naquela etapa do concurso, como, por exemplo, acertar metade da prova. Já a nota de corte leva em consideração o resultado final do concurso, ou seja, a nota obtida do último candidato considerado classificado. No último concurso do TJ do Rio, para ser considerado aprovado no cargo de técnico, o candidato tinha que tirar pelo menos 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e 20 nos conhecimentos específicos, totalizando 30 pontos, ou seja, metade da prova. Já a nota de corte foi de 53 pontos, ou seja, cerca de 88% de acertos na prova. O último candidato que foi convocado para tomar posse tirou 19 pontos em conhecimentos gerais e 34 nos conhecimentos específicos, muito acima do exigido. Pensando na prova, é importante planejar a gestão do tempo? Com certeza. É muito importante que você planeje a gestão do tempo desde o primeiro momento. E isso é planejado já na execução das questões diárias. Se você vai fazer um bloco de 20 questões, por exemplo, o seu objetivo é gastar no máximo 20 minutos para fazer essas questões. Você vai se condicionando a fazer essas questões em um tempo mais curto, até menos do que 1 minuto, para que você consiga acelerar a sua prova, para que você consiga aproveitar mais aquele tempo, e isso vai, consequentemente, deixar mais tempo para a discursiva, deixar mais tempo para você depois revisar aquilo que marcou, revisar as respostas dadas, e isso vai te dar confiança e o melhor, vai evitar que você desperdice aquele tempo precioso e perca questões porque você não conseguiu analisá-las. Muitas pessoas sentiram isso no concurso do Ministério Público da União, por exemplo. E todo o concurso da FGV, a história se repete. Pessoas que não treinaram a gestão do tempo deixam de analisar 10 questões, 15 questões, 5 questões e têm que chutar. Chutam qualquer coisa e o resultado, em regra, é negativo. Se você tiver com muita sorte, você vai acertar os chutes, mas a probabilidade de que você erre quase tudo. Então não negligencie a gestão do tempo para que não falte tempo para você olhar toda a prova, analisar cada uma das questões. Você tem que ter tempo para analisar todas as questões. E esse tempo, ele é treinável. Você precisa treinar a sua gestão do tempo. Você precisa treinar por meio das questões, por meio principalmente dos simulados. Porque no simulado você vai ter a quantidade de questões que vai aparecer na sua prova, você vai ter o tempo exato que vai ser dado na sua prova para executar aquele simulado. Então você consegue de fato fazer um treinamento direcionado, gerir bem o seu tempo e aprender a fazer provas, mesmo que da FGV, mesmo que sejam provas extensas, que é a regra da FGV,
você consegue executar dentro de um tempo razoável, sobrando tempo para a discursiva, sobrando tempo para uma análise ainda daquelas questões em que você ficou com dúvida, e assim você consegue um resultado muito melhor. Isso também influencia muito na sua inteligência emocional, porque você, quando não consegue controlar o seu tempo, você começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso e vai errando questões que você até sabia. Então, muito cuidado com a gestão do tempo. Treine sim, principalmente para a prova da FGV, porque são provas extensas. Bom, falamos de tudo o que aconteceu no último concurso. Agora é hora de olhar para frente. O que vem por aí? Vão cair as mesmas disciplinas? E a resposta é que não temos certeza, mas buscando o histórico do concurso TJRJ nos últimos 25 anos, temos algumas disciplinas recorrentes, como língua portuguesa, legislação, informática, ética, além de noções de direito processual civil, penal, constitucional e administrativo. Claro que pode mudar, sair alguma ou acrescentar outras, mas pode ser um bom ponto de partida para você. Um ponto muito importante é o foco na banca FGV. Se a sua banca já foi definida e é uma banca muito conhecida, com milhares de provas já aplicadas, milhares de questões, você não precisa se preocupar com questões de outras bancas. Você vai focar nas questões da Fundação Getúlio Vargas. Se eventualmente surgir em uma aula, por exemplo, ou em um PDF, alguma questão de outra banca, tudo bem, você pode sim fazer. Você pode fazer como simulado a prova anterior que foi aplicada pelo SEBRASP? Pode, porque foi múltipla escolha, então é algo muito próximo do que a FGV cobra. Um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquilo, mas é próximo, então vale sim como um simulado. Mas depois o seu foco tem que ser na Fundação Getúlio Vargas, beleza? Para que você entenda como a banca cobra cada um dos conteúdos que estão previstos e vão aparecer no novo edital, principalmente português. Português, sugiro que você faça uma prova da Fundação Getúlio Vargas por dia. São, em regra, 30 questões, às vezes um pouco menos. Você vai ter um treino de fato direcionado. Isso vai mudar a sua preparação e o seu resultado na hora da prova. Não negligencie o português, porque ele vai fazer. Uma das matérias consideradas mais difíceis para quem estuda para a FGV é a língua portuguesa. Por isso, é importante estar atento às características da banca para essa disciplina. Eu venho fazendo raio-x da banca FGV vários anos. A gente percebeu que a partir principalmente de 2021, 2022 para cá, a gente nota que a banca ela tem uma diferença pouca de um ano para outro, né? Nessa relação das quantidades, no percentual aqui das questões. Tudo bem? Então a gente chegou a questões de 2024 de português da banca FGV, foram 1.242 questões, tá legal? E a gente vai enquadrar essas 1.242 questões nos assuntos basilares aqui da banca FGV, para você perceber aquilo que a banca mais ressalta, mais cobra, tá legal? E também notar aquilo que é peculiaridade da banca. Veja só então que a banca, o assunto mais cobrado pela banca, o grande eixo, digamos assim, a gente vai perceber que está em classe de palavras. São 10 as classes de palavras. A banca cobrou 234 questões envolvendo então classes de palavras, tá legal? Outro assunto, outro grande eixo cobrado no ano de 2024, está mantendo assim também em 2025, é a interpretação, a organização estrutural dos textos. Foram 226 questões, então baixou um pouquinho, né? Pouca coisa e tal. Tranquilinho. Vamos então agora observar o terceiro grande eixo, percebendo então agora a semântica, envolvendo sentido próprio e figurado de palavras, antônimos, sinônimos, parônimos, hiperônimos, polissemia, ambiguidade. A banca gosta bastante de trabalhar o significado das palavras, tá legal? E um quarto grande eixo, a gente vai perceber então a estrutura da norma culta, digamos assim, tá legal? Enveredando ali para a parte da sintaxe, percebendo essa estrutura aqui, tá legal? Então esta é a ideia que a gente vai aqui observar. Então nós temos aqui 4 grandes eixos. A gente tem depois outros assuntos também relevantes, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui 95 questões de tipologia textual. A banca chama de modo de organização discursiva, tá legal?
A banca também, e aí é um assunto bem peculiar, né, da banca, ela gosta de cobrar as marcas de textualidade, a coesão, a coerência e a intertextualidade, mas de um jeito bem próprio de cobrança, né, bem peculiar de cobrança. Então, eu convido você a dar atenção também a esse assunto, tá? Ele é muito relevante, apesar de ser bem menos de 50% daqueles assuntos-chave, né, desses grandes eixos, a gente sabe que a banca gosta de cobrar e cobrar bastante este assunto também, tá legal? Ok, aí a gente vai perceber ortografia, crase, foram 43 questões, então a banca já cobra bem menos. Vai perceber aqui na parte que a banca chama de tipologia textual, mas na realidade é uma vertente de gêneros textuais. A banca cobrou 32 questões, olha só como cai a quantidade de questões. A gente percebe estrutura e formação de palavras com 25 questões, então já baixa bastante. Funções de linguagem, elementos dos atos de comunicação, a gente percebe aqui 22 questões, então vai baixando bastante, né? A registro de linguagem, a variação linguística, foram 19 questões. Tipologia da frase portuguesa, foram 10 questões. Este ano de 2025, a banca já passou a cobrar um pouco mais, tá legal? E aí, tipos de discurso. Então nós temos aí o discurso direto, discurso indireto livre. Então, meu conselho para você que está estudando para o TJ Rio. Então, muito cuidado com esses grandes eixos aqui, tá legal? Então, foque o seu estudo. Vamos pegar aqui, interpretação e a estrutura textual, a estrutura sintática, as classes de palavras e a semântica. São 4 grandes eixos importantes no seu estudo. Então é filtrar isso no site do QC e realmente treinar bastante. O concurso do TJRJ é um desafio, mas com o plano certo e as ferramentas adequadas, a sua aprovação é totalmente possível. O método Q pode ser o seu aliado nessa jornada. Nele você terá acesso a uma preparação completa, com teoria, prática, revisão e orientação. Faça questões da FGV e tenha materiais de estudo completos. É só vir para o Q Concursos. Os links estão na descrição do vídeo e no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Obrigado por assistir. Se tiverem mais dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, deixem aqui nos comentários. Bons estudos e eu te vejo na próxima!